Cris, tem outro caso também. São muitos, né? São esses que a gente está relatando. Enquanto a gente fala aqui, quantos não estão acontecendo e a gente nem sabe, né? Ex-funcionário denuncia líder da igreja Bola de Neve. Queria sentir meu corpo. A reportagem é da Mariana Fernandes e de Ranieri Costa. Eles contam que a Paola, que é um nome fictício, né? Uma mulher de 39 anos, denunciou o líder da Bola de Neve, Rinaldo Luiz Seixas Pereira, por importunação sexual. O caso aconteceu em 2017, quando ela era funcionária da igreja, dele, né, na igreja, mas ela só registrou o boletim de ocorrência agora, em 2024, depois que Rina, como ele é conhecido, foi denunciado por violência doméstica e psicológica pela esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. Para a reportagem, a assessoria de Rinaldo negou as acusações, disse que o apóstolo Rinaldo Seixas nega qualquer prática violenta e confia na apuração isenta e técnica de todos os fatos pela Polícia Civil e Ministério Público. O apóstolo se afastou voluntariamente da direção da Igreja Bola de Neve. Com muita serenidade, aguarda que sejam realizadas investigações imparciais e justas e tem convicção de que, ao final, será comprovada a sua inocência. Essa mulher contou que trabalhou diretamente com o Rinaldo, contratada pela igreja, foi registrada como auxiliar administrativa e, após a morte dos pais, ela encontrou Rinaldo, que chama de pai espiritual. E aí falou que ele pedia para sentir o corpo dela, algo assim, né, Cris? Exato, e aí o relato vai piorando e vai piorando. Lembra um pouquinho, lembra tanta coisa, né? Esses casos têm tanta coisa em comum de agressão sexual. Lembra um pouquinho, sabe, o estilo Harvey Weinstein, aquele magnata do cinema que chamava as funcionárias, pedia para passar a mão, pedia massagem. Tem um pouco disso. Tem também uma característica muito marcante que é a fé. Que aí lembra o caso do João de Deus, ela faz uma fala que vítimas do João Teixeira de Faria também diziam, que eu não queria que ninguém perdesse a fé, ela fala. Ela tinha medo de denunciar e mexer na fé das pessoas, sabe? É muito, quando você mistura o abuso religioso com o abuso sexual, o abuso moral, você cria um ambiente que dificulta ainda mais a denúncia. Então, veja, Diego, a vergonha da mulher. Por que que ela denuncia isso agora? Um abuso que começou ali em 2017. Ela denuncia porque outra mulher o denunciou. E ela passou a entender a gravidade do que ela tinha passado e a se sentir menos isolada, menos sozinha, com menos medo de enfrentar um sujeito que é muito, muito, muito mais poderoso do que ela, porque é muito difícil essa luta mesmo. Então, tá presente aí a vergonha, tá presente a culpa, nesse medo de não mexer na fé, como se ela pudesse, não, talvez seja só comigo, talvez eu tenha causado alguma coisa aqui, talvez, né? E tem a dependência também financeira, ela comenta isso na reportagem, que ela tinha dificuldade de sair daquela situação porque tinha uma hierarquia. Então, além da importunação sexual, acho que é bom também a gente falar essas diferenças. As agressões, as violências sexuais têm muitos nomes, né? No Brasil, o Código Penal prevê uma gama de crimes sexuais. A importunação é o beijo no ônibus, mas aí também, dependendo de como for feito, pode se enquadrar como estupro. Então, cada caso tem que ser avaliado ali por um advogado, por um defensor, pelo Ministério Público, em que crime vai ser enquadrado. Mas no caso dela também tem o assédio sexual. O assédio sexual é um crime, para além da importunação, né, que é esse de passar a mão, de tocar sem autorização, tem o assédio sexual que impõe que haja a hierarquia. Ele estava usando do poder dele e do fato de que ela precisava obedecê-lo, inclusive em situações na casa dele, ela chamava como uma secretária particular, uma assistente particular, e aí ela disse que ele estava assim no quarto dele, chamava, falava, pega meu celular, fulano, ela pegava o celular para ele, e aí ele dizia, preciso de uma massagem. Então a coisa vai escalonando. São crimes muito graves, sempre com esse exercício do poder, né, que a gente falou antes. Olha como as coisas vão se assemelhando. E outra coisa comum aqui, a gente está vendo nesse caso, é possível que apareçam outras mulheres, apesar de ele negar os crimes. Tem outra coisa que a gente está vendo marcadamente nos casos de de violência sexual e também de violência física, é que geralmente tem mais de uma vítima. Então, se a gente inverte esse raciocínio, para de culpar as mulheres, para de dizer que roupa você usou e passa a observar os comportamentos dos homens, dos violadores, a gente vai ver que tá neles o problema e não em nós, né, gente? Isso é um exercício muito bom de fazer, porque isso protege outras potenciais vítimas também. Muito bom. Diego, Diego. dá tempo de fazer uma pergunta para a Cris? Claro, rapidinho, vai lá, Raquel.
Cris, o abuso ali de 2017, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, de por que que a mulher demora a denunciar e por que que ela demora a entender que ela foi vítima de abuso. Perfeito. Demora. Primeiro, a gente demora a saber o nome da violência, saber que aquilo é crime, né? A gente detectar. Depois que as violências, Raquel, elas não vêm com um rótulo, elas nem começam de forma clara, muitas vezes. Especialmente em relações de violência doméstica, que tem muita semelhança também com o assédio sexual no trabalho. Porque antes de vir a violência, vem uma relação que tem admiração, que tem gratidão, muitas vezes para além da dependência emocional que isso cria, da dependência financeira eventual, veja como nos dois casos de violência doméstica e de assédio sexual, isso está presente. Tem uma admiração, uma gratidão, uma noção de que esse cara fez de alguma forma bem para ela, ou ao abrigá-la, ou a ter um filho com ela, ou ao contratá-la para um trabalho. Então, e o cara não chega, né, Raquel? Ele não chega dando uma portada na sua cara, dando um chute na sua cara ou te obrigando a fazer uma coisa que você não quer na cama. Ele chega com amor. Inclusive, em muitos casos de crime sexual ou de violência física, tem o que a gente chama de love bombing para acompanhar. Tem um ciclo de violência, na violência doméstica também. Tem o ciclo que a gente fala, sai da violência para a lua de mel. Tem o pedido de desculpa, tem a promessa de que nunca mais vai acontecer, tem o fato de culpar algum evento externo, você culpa a droga, a bebida, você culpa o comportamento da mulher na rua, você fala, você que me provocou, você não devia ter feito isso. E aí você fala que o seu comportamento vai mudar, inclusive se o comportamento dela mudar também, ficar do jeitinho que ele quer, mais um motivo, né? E aí essa mulher vai acreditando. Então, quando você vê, você já está enredada numa trama muito difícil de sair e que também te causa muita, muita vergonha, porque parece que você aceitou estar ali. Então, como é que você vai contar para alguém? Como é que você vai virar para uma amiga ou para alguém, funcionário da mesma empresa? Como é que você vai virar e dizer, esse cara fez isso comigo? Aí piora, nesse caso do pastor, um cara poderoso, líder de uma igreja inteira, com centenas de milhares de fiéis, e você vai virar para a pessoa e vai falar, gente, ele fez isso comigo. Vai ouvir sua puta, né, gente? É o que ela vai ouvir. Desculpa o palavrão aqui, essa hora acho que já dá para falar, mas o que ela vai ouvir é a culpabilização dela. É. Então, acho que tem essas duas dificuldades de você saber o nome do crime, de você saber e conseguir sair dessa trama que ela não vem de maneira tão clara como é condensada depois em uma reportagem. Ela não fica tão clara inicialmente. Por mais que a mulher não queira aparecer, né, os comentários que também vêm, por exemplo, nesses casos dos jogadores, só quer aparecer, quer mídia, né, quer ficar famosa. Acredito que ninguém queira ficar famosa com essas circunstâncias, né, nessa situação.